parquinho, porque eu tô aqui pra isso. Então, ó, eu já vou andar aqui pra chamar a Elaine Keller pro debate. Elaine, você tem alguns contrapontos, né, sobre toda essa situação. E eu quero botar fogo no parquinho. Eu quero te dar também o espaço para ter seu argumento e de fazer uma pergunta pro deputado Carlos Jordi, por favor. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Elaine. A gente sabe que as investigações seguem e não seria muito melhor para o país que vocês tivessem aí uma comissão acompanhando, auditando esse trabalho, fiscalizando o trabalho dos órgãos competentes que estão seguindo na investigação e que a gente destravasse pautas importantes que estão no Congresso? Me parece que, na verdade, a CPI pode ser aí uma forma de não seguir com pautas importantes que esse governo precisa. E, aproveitando, queria lhe perguntar, que resultado produtivo ou positivo trouxe, por exemplo, a CPI lá das vacinas, do Covid, a não ser aí uma vitrine que se deu para alguns daqueles parlamentares que trabalharam na época da CPI? Olha, a CPI, e no caso do Congresso Nacional sendo mista, né, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, é um instrumento constitucional que nós temos como uma prerrogativa do Congresso Nacional para fazer investigações. Nada exclui, uma coisa não exclui a outra, nada impede que a Polícia Federal possa estar fazendo suas investigações, embora hoje nós sabemos que há, sim, de fato, uma interferência do governo Lula na Polícia Federal, mas nada impede que nós possamos fazer também as nossas investigações, até porque nós somos os representantes da população, nós somos os representantes eleitos e que temos aí o dever de estar, de fato, representando a população pelo sufrágio universal. E por isso que podemos fazer essa investigação em paralelo e nada impede. Com relação à CPI da Covid, todos nós sabíamos que aquela CPI era, na verdade, um verdadeiro circo, um palanque eleitoral. E sabíamos desde o início, porque não havia nenhum fato determinado para que justificasse a sua instalação. Havia aí uma série de narrativas. Que Bolsonaro não compra vacina, e, na verdade, o que foi provado é que Bolsonaro comprou mais de 500 milhões de doses de vacinas. Diziam que tinha um esquema de corrupção da Covaxin e não foi comprada uma dose sequer de vacina, dessa vacina, naquele período. Disseram que ele foi responsável por não sei quantas mil mortes e parece até que o vírus não teve realmente nenhuma letalidade, porque em outros países houve um percentual até superior de letalidade do vírus, até mesmo como, por exemplo, nos Estados Unidos. Então foi tudo um palanque eleitoral em vésperas de eleição e que, inclusive, houve interferência do STF. O senador Randolph provocou o STF para que houvesse aquela CPI, sendo que era um ato interna corporis, que é o discricionário por cada chefe de poder, por cada chefe de casa legislativa, se ele instala ou não. No caso da CPMI, já não. A CPMI ela é automática. Basta uma ascensão do Congresso Nacional ser instalada, aliás, ser realizada para haver a instalação dessa comissão parlamentar mista de inquérito. E eu acredito que não vai atrapalhar em momento algum nenhum tipo de pauta que seja positiva para o Brasil. Se houver pautas como uma reforma tributária ampla, qualquer tipo de reforma que envolva, por exemplo, desestatizações, privatizações, qualquer coisa que seja positiva para o Brasil, eu sempre digo que uma coisa que eu aprendi com o PT foi fazer oposição, mas não oposição burra, como muitas vezes eles faziam, tudo quanto pior, melhor. Nós queremos, muita gente, Carlos, rapidinho, tem muita gente aqui, o Ricardo Balicheiro, a Elaine, eles estão perguntando, a gente pode interagir? É claro, aqui é o Tá Na Roda, pode aqui é falar, então. Parquinho, pode interromper ele, pode debater, não precisa ficar sem graça, como ele também pode. Pode falar, o Ricardo também quer falar. Mas, deputado, Lázaro. Eu queria só emendar. O deputado mencionou da importância da CPI por questões que me parecem afeitas à questão de direitos humanos aí com as pessoas que seguem presas. O senhor acha que justifica uma CPI? Não seria muito melhor seguir aí com uma fiscalização, uma cobrança dos órgãos, inclusive dos órgãos internacionais?
Não acredito nisso, porque hoje nós temos um judiciário, no caso o STF, que age ao arrepio da lei, que, na verdade, está provocando todas essas inconstitucionalidades contra as pessoas que foram presas injustamente. Recentemente, vocês viram uma papeleira do ministro Alexandre de Moraes, em que no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, ele, numa canetada, quis posar de herói e soltou mais de 100 mulheres que estavam presas. E ele não tem nem esse poder, gente. O indulto, a graça, todos esses remédios constitucionais, né, que estão aí previstos na Constituição, que gozam alguns determinados presos, são benefícios penais, são determinadas coisas que somente o chefe de executivo, e no caso o presidente da República, que tem como competência. O Alexandre de Moraes não teria isso. Então o que eles estão fazendo é colocar as pessoas presas e sem a individualização da pena. Pessoas que foram presas injustamente, outras, obviamente, que devem ser responsabilizadas, mas os inocentes estão pagando por isso. Então nós temos que entender como que foi toda essa prisão e, mais do que essa questão de direitos humanos, nós temos que entender quem estava financiando. Inclusive, é isso que eu digo, essa CPMI, ela não é uma CPMI de direita, não é uma CPMI de apoiadores do Bolsonaro, é uma CPMI que, de fato, ela quer a busca da verdade por justiça. Justiça pelos inocentes, justiça contra os culpados. E se houve negligência do governo federal em tudo isso, porque nós temos diversos indicativos que demonstram que os órgãos de inteligência, como Polícia Federal, a ABIN, já haviam alertado Flávio Dino e Lula um dia antes sobre os riscos, sobre a gravidade dos atos do dia 8 de janeiro, que poderia haver atos de vandalismo, de quebra-quebra, e eles não tomaram nenhuma providência. Lula, pelo contrário, foi viajar para o interior de São Paulo. Flávio Dino ficou da janela assistindo tudo. Então, assim, temos que apurar. Tem que ver se teve negligência. Torres foi para Orlando, né? Sim, mas ele era segurança ele era secretário de Segurança Pública. Sim, e de fato, mas é responsável. Ele foi responsabilizado. Ele não é o responsável pela segurança do Distrito Federal. Esse é o ponto, deputado, que talvez seja importante, né? O senhor mencionou a questão da CPI. Nós percebemos que governos não gostam de CPI, né? O empenho do governo Bolsonaro em tentar. E aí o senhor pode dizer que, de repente, a CPI era política e tal. Os deputados do PT podem dizer a mesma coisa agora. Por quê? Porque existe aquela máxima que a CPI começa de um jeito, mas a gente não sabe como ela termina, né? Então os governos não gostam de CPI por isso. Mas acho que quando o senhor menciona o presidente Lula e o Dino, acho que vale a pena também o senhor falar um pouquinho do Anderson Torres, que foi ministro do Bolsonaro e era o secretário de Segurança Pública responsável pela segurança do Distrito Federal e que estava nos Estados Unidos em férias sem sequer ter assumido o mandato. Então acho que vale a pena talvez o senhor comentar um pouco sobre isso, né? Porque acho que o telespectador talvez precise também ter essa posição de um deputado importante como o senhor. Sem problema, com certeza. Eu não estou aqui, em momento algum, eximindo o ministro Anderson Torres, que inclusive é um grande amigo. Não estou eximindo de nenhum tipo de culpa nesse caso, apesar dele nem sequer ter tomado posse como secretário naquela oportunidade. Ele estava nos Estados Unidos de férias, como você bem disse. Mas alguém questiona que a prisão dele foi algo totalmente desproporcional, totalmente sensacionalista, totalmente fora da realidade. O ministro, aliás, o secretário, que nem era secretário, ele foi simplesmente preso. E o governador Ibanez afastado, onde há previsão legal, constitucional, para um ministro do STF agir dessa forma, numa canetada. Não existe. Deputado, acho que o senhor, talvez, veja, os fatos ocorreram no dia 8. Ele era o secretário. Ele já tinha efetivamente. E entre outras coisas, acho que é importante mencionar também, isso obviamente faz parte da investigação, foi encontrada uma pauta, uma minuta bastante estranha na casa dele, né? Então talvez fosse importante, eu acho que repito, né? Sobre o pretexto, né? Enfim, de que aquilo era uma minuta, enfim, mas eu acho que para que a gente possa deixar os fatos bastante esclarecidos, acho que seria importante o senhor falar um pouco sobre isso, né?
Para além da questão do celular, né? Que ele qual é o seu nome? Você é o Ricardo, né? Eu sou o Ricardo. O Anderson Torres o Anderson Torres é o primeiro. Todo mundo vai nos Estados Unidos para comprar celular. É o primeiro. Ele foi o único que foi para os Estados Unidos e esqueceu o celular. É o primeiro brasileiro que volta de Miami sem um celular novo e esquece o velho lá, né? Então é estranho isso também, deputado. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá, então. Olha só. Você falou a respeito dessa minuta. Não foi essa minuta que levou à prisão dele, tá? Uma minuta, na verdade, né? Vamos supor que ele tivesse a intenção de fato, aí fazer o que eles estavam dizendo, que seria para dar um golpe, tá? Vamos dizer que seria isso. Uma minuta não seria sequer um crime, porque seria um ato preparatório. Um ato preparatório no nosso ordenamento jurídico sequer é punível. E segundo, esse fato ele ocorreu após a sua prisão e não teve relação alguma com o que estava sendo feito, o que levou, os fatos que levaram à sua prisão, que foi supostamente ter agido de uma forma negligente, omissiva, na proteção do Distrito Federal, de Brasília, da Praça dos Três Poderes. E se fosse por esse fato que ele estava sendo preso, por que Flávio Dino não foi preso? Por que Lula não foi preso? Porque eles foram alertados. Não, mas não é da competência dele. Lógico que é da competência dele, eles foram alertados. Então, o GSI também. Como que o presidente da República ele não tem competência de guardar os três poderes? Como ele não tem... Como ele não tem competência de fazer a guarda do Palácio do Planalto, essa é uma competência do Estado. Deputado, o senhor sabe disso. Só um detalhe. Do Distrito Federal, aliás. Só um detalhe, deputado. Vou usar aqui um argumento... Eu tô gostando, hein, desse número do parquinho. Eu tô adorando. Vou usar o argumento do seu ex-presidente, do Jair Bolsonaro, que adorava um fórum privilegiado durante 27 anos, né? Então, Lula e Dino nem podem ser presos porque eles gozam de fórum privilegiado, né? Então só para esclarecer isso, né? Vamos lá. Vamos lá, mas olha só, eu discordo de você aqui. Dizer que o Jair Bolsonaro gosta de foro privilegiado. Pelo contrário. Deputado, só um momentinho que o Lázaro tem uma pergunta. Por mim, eu podia perder essa porcaria. Ficar na mão do STF é a pior coisa que tem. 27 anos como deputado federal, nunca foi punido, né? E sempre se escudou. Bolsonaro, nos últimos 27 anos... Não foi punido? E a Maria do Rosário? Os dois primeiros meses que Bolsonaro, nos últimos 27 anos, não tem fórum privilegiado, é agora. Exato. É agora. Ricardo, ou você tem amnésia ou está sendo, no mínimo, leviano, porque Jair Bolsonaro ele foi punido, sim. Inclusive, o caso de Jair Bolsonaro foi o mais marcante da história no caso das imunidades parlamentares, que foram relativizadas pelo STF. O senhor podia... O artigo 53 da Constituição foi rasgado a primeira vez o senhor podia repetir, com Jair Bolsonaro. O senhor podia repetir o que o deputado Jair Bolsonaro falou para a deputada Maria do Rosário à época? Olha, eu não preciso nem repetir. Se o senhor não quiser repetir, eu repito. Ele disse que ela não mereceria ser estuprada por ser uma pessoa feia. O senhor acha que... Ele não falou isso. É só o telespectador olhar no YouTube. Entra no YouTube. Entra no YouTube. Vamos lá. Ele disse que você não merece ser estuprada. Ainda que ele falasse as coisas mais bárbaras possíveis. Qualquer deputado pode falar as coisas mais bárbaras possíveis e não ser punido pelo judiciário. Quem pode punir um deputado é o Conselho de Ética. Então Lula e Flávio Dino não podem ser presos. Checkmate, deputado. Lula e Flávio Dino não podem ser presos. Lamento muito. O senhor é que está com amnésia. Lamento muito. O senhor é que está com amnésia. Lamento muito. Palavras, opiniões e votos. E isso é uma garantia constitucional para que nenhum parlamentar seja jamais vilipendiado, seja censurado por quaisquer regimes ou quaisquer chefes de executivo que entre. Então, um deputado, quando ele está na tribuna, quando está no exercício do mandato, ele não comete crime com suas palavras, assim como o Nicolas. Mesmo pedindo para uma mulher ser estuprada? Mesmo pedindo para uma mulher não ser estuprada, é isso? Essa é a sua visão de mulher, deputado? Essa é a sua visão de mulher, deputado? Lamento muito.